do 10 ao 20. Amém? O título é A Armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, num abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como convém falar. Amém? Pai, eis a tua palavra, que o Senhor possa falar conosco da forma que o Senhor deseja falar, no nome de Jesus. A epístola do apóstolo Paulo, ela vem fazer um convite a nós, a nos revestirmos da armadura de Deus. Essa armadura, ela não é uma alegoria, ela é necessária para que possamos enfrentar esse mundo físico. Tudo que acontece aqui nessa dimensão antes, acontece no mundo espiritual. E lá, ela precisa de uma autorização de Deus para que ocorra. Porém, existe uma resistência espiritual no plano maligno, do plano maligno, para que não aconteça aqui nesse plano. E essa resistência nós vencemos através da oração. Só para iniciarmos. A armadura de Deus, imagine um campo de batalha. Somos soldados e precisamos pedir ao general de guerra, que é o Senhor, que nos dê essa armadura, sem avarias, para vencer um dia por vez. O mundo espiritual, ele precisa da palavra. Assim como o Senhor criou o mundo através da palavra, nós movimentamos o mundo espiritual através da nossa palavra. Então, aquilo que você profetiza é aquilo que movimenta o mundo espiritual. Então, assim, quando você levanta a palavra, que é a espada, toda a armadura, ela é de defesa, exceto a palavra é a espada. Quando você declara a palavra, você está se defendendo e atacando, porque a palavra ela serve também para ataque. Então, a explanação da palavra é você dizer que nenhuma ferramenta preparada prevalecerá. Você movimenta no mundo espiritual para que aqui, no mundo físico, aconteça. Os anjos, eles trabalham de acordo com a nossa ligação. Tudo que é ligado na terra, Jesus disse, é ligado nos céus. A nossa ligação ela é na mente e também no que nós professamos. No versículo 10, o irmão Paulo nos aconselha a nos fortalecermos no Senhor, através da oração, jejum e leitura da palavra, consagração e santificação. Consagração, levar a Deus cativo todo o nosso pensamento. Santificação, dizer não a tudo aquilo que é da carne. Então, eu quero assistir um filme, tudo bem assistir, que não seja no seu horário de compromisso com a igreja, porque aí você não perde essa oportunidade de estar aqui conosco. No versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Esse revestimento espiritual, ele não é uma alegoria, e ele não é visível aos nossos olhos físicos, mas podemos contemplar com os nossos olhos espirituais. Peçamos ao Senhor para abrir os nossos olhos espirituais, para que possamos entender a batalha diária que acontece nas regiões celestiais. Alguns de nós que ainda não têm esse entendimento, porque não aprendemos isso desde a infância. Muitos de nós estamos começando a caminhar,
Então, a gente vai aprendendo isso ao longo da leitura bíblica. No verso 12, nos direciona que a luta aqui não é contra pessoas, e sim contra principados e potestades. Principados atuam em locais, potestades impedem as nossas orações. Então, eles atuam nessas regiões aqui, impedindo as orações de subir. Então, essa batalha se intensifica quando você e eu temos um pedido ao Senhor, como Daniel orou. Daniel orou e jejuou durante 21 dias. A Bíblia diz que desde o primeiro dia, o Senhor já tinha dispensado a resposta para ele, mas o anjo não conseguiu chegar por conta dessa luta, porque haviam anjos guerreando contra o anjo que trazia a resposta para Daniel. E é assim com nós hoje. A gente tem uma petição, a gente apresenta ao Senhor e os anjos entram em batalha. A nossa parte é orar, jejuar, ler a palavra e louvar. Quando você abre a harpa cristã dentro de casa, eu e você abrimos a harpa e entoamos os cânticos ao Senhor, nós criamos uma atmosfera em que essa batalha fique propensa ao nosso favor, para que os anjos guerreiem em nosso favor. Então, nós também fazemos parte dessa batalha espiritual. Os anjos pelejam e nós criamos a atmosfera. Quanto mais tranquilos estivermos, mais confiantes, mais o Senhor age em nosso favor. O mundo espiritual é real e legal, ou seja, por meio de legalidades ele atua. Ele não age se ele não tiver uma legalidade. Então, a maldição sem causa não se cumpre. Se alguém te amaldiçoa, mas você não está errado, a maldição não se cumpre na sua vida, porque o mundo espiritual é legal, ele precisa de porta. Se ele não tiver porta, ele não está autorizado a agir. Isso é importante a gente saber, que o inimigo não tem força, poder sozinho. Ele só pode atuar se Deus permitir. E se nós dermos brechas. A partir do momento que você fecha todas as suas brechas, ele não pode tocar. Ele não pode fazer. Ele pode ameaçar, ele pode oprimir, mas ele não pode fazer nada se Deus não permitir. Que a gente tenha isso na nossa mente. Não é para ter medo do inimigo, porque ele tem um certo poder, é passageiro, já foi vencido. Jesus já venceu na cruz e o que ele tem aqui é passageiro. Então, ele só pode tocar se Deus permitir. No versículo 13, portanto, vamos vestir a nossa armadura diariamente, ao acordar, iniciar o nosso devocional e já apresentar o nosso dia ao Senhor. Porque se nós revestirmos dessa armadura, nós ficamos firmes. Por mais que ele ameace, e ele ameaça, de perto. Nós precisamos entender que Deus já venceu. Jesus já nos deu a vitória. A nossa batalha aqui é permanecermos firmes e constantes. A nossa fé precisa todos os dias estar firmes e constantes, por mais opressão que aconteça. Cingir os nossos lombos com a verdade significa que, em tudo aquilo que eu for fazer, haja verdade. Uma única mentira abre uma brecha e o inimigo entra e devasta. Por quê? Se você estiver posicionado, você pisa ele. Mas se você se desviar, aí ele entra e faz aquilo que ele quer fazer. Então, o posicionamento não é só, eu acordei, eu tenho fé em Deus. Não. Senhor, eu estou posicionado em Ti, nesta manhã, confiando que o Senhor tem o melhor para mim. Eu não vou me deixar levar pelos meus sentimentos e emoções. Por quê? As emoções, elas controlam o nosso espiritual também. Se nós estivermos bem emocionalmente, nós vamos conseguir entender a batalha que estamos vivendo. Se o nosso emocional oscila, a gente oscila no espiritual. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o emocional. A gente não controla os pensamentos. Os pensamentos vêm e você precisa gerir. O que eu estou pensando tem a ver com a palavra de Deus ou está fora do contexto? E você começa a separar esses pensamentos. O que eu estou sentindo tem a ver com o que Deus me prometeu? O sentimento de tristeza, desânimo, fracasso, você repreende. Chegou? Repreende. O sentimento que chega contrário à vontade de Deus, você diz, eu não aceito, eu te rejeito. Porque aí você permanece posicionado. No versículo 15, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho é esse que nós temos que anunciar,
não como forma de prometer, ou como o irmão Rafael mesmo falou, falar só sobre prosperidade. Deus tem sim prosperidade para nós, mas nós ainda temos um longo caminho, que é ajudar os nossos irmãos que ainda não conhecem o Senhor a chegar até o Senhor. E como nós fazemos isso? Nem sempre é falando. Às vezes o irmão vai sempre te ver, uma irmã vai sempre te ver, e você vai conquistá-lo através do seu jeito, do seu comportamento. Oferecer a outra face, que significa, se você recebe ódio, você oferece paz, você oferece amor, você oferece seu silêncio, porque nem sempre dá para a gente responder a algumas situações. Diante de todo o confronto que o inimigo faz, a gente tem que sempre entender que não é o ser humano lutando contra o ser humano, é o inferno levantando pessoas para tentar nos tirar do posicionamento que Deus nos deu. Se a gente tiver sempre esse pensamento que a nossa luta aqui não é contra pessoas, a gente vai vigiar mais o que falamos, o que pensamos, o que ouvimos e o que fazemos. Então, esse é o posicionamento. O escudo da fé, a fé vem pelo ouvir. O escudo da fé é que toda vez que o maligno lança dardos, e esses dardos, eles vêm em forma de pensamentos na nossa cabeça, você tem um escudo para te proteger. Você pode retrucar com a palavra. Então, assim, o inimigo lança uma seta e fala assim: você não pode, você é um fracassado, você não chega lá. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Sempre a palavra que rebate o que vem do inimigo contra a nossa vida. Outra coisa, você precisa estar alicerçado e saber quem é você em Jesus. Se você souber quem você é em Jesus, o inimigo não consegue te tirar. Ele pode confundir você em algum momento, mas ele não te tira da presença. Então, o que somos? Filhos de Deus, remidos, lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz e nos tornamos filhos. A nossa identidade é filho. E isso ofende ao inimigo, porque ele não é a imagem e semelhança de Deus, e nós somos. Então, ele sempre vai investir por esse motivo contra o ser humano. Então, que a gente não perca a nossa identidade onde estivermos, o que estiver acontecendo. Está no leito de hospital? Você é filho e filha de Deus. Sejamos firmes nesse pensamento, para a gente não perder a nossa identidade. No versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação é a convicção que não devemos mais nada para o inferno. O sangue de Cristo já nos purificou de todo o pecado e fomos lavados e remidos, e nenhuma condenação há sobre nós. Por que isso é tão importante? Porque o inimigo, ele quer território. E se ele te colocar em dúvida se você tem ou não a salvação, como assim? Algumas pessoas falam assim: se eu morrer hoje, não sei se você tem que saber se você é salvo, sim. Você já aceitou o sacrifício da cruz? Então, você é salvo. Jesus já fez o sacrifício. A sua parte é aceitar o sacrifício de Jesus e reconhecer que aquilo ali que ele fez te dá a salvação. E aqui eu abro um parêntese para que nós nos autoexaminemos.